Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Ó, corre. Mil coisas. Glória a Deus, aleluia. Mulher de Deus, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, o relógio não para, tá? O relógio não para. Ô, Daiane, bom dia. Daiane, o sorteio vai ser... Como é que vai ser o sorteio, Dai? Gente, Daiane, vou postar a rifa, tá? Que tá tendo sorteio, eu acho que é amanhã, né? Igreja. Eu vou colocar aqui pra vocês. Quem puder já participa. Eita, Glória, já tá aí. Ai, que delícia. Beijo, Francisca. Ah, sua nega linda. Gente, eu tenho um monte de nega na vida, né? Meu Deus do céu. É a nega de Cuiabá. Essa é uma nega do Mato Grosso também, tá? Mas que tá em Vilhena agora, na casa da minha outra nega. Dia 10 o sorteio, vou postar hoje. Hoje, essa semana eu não postei nem um dia, vocês estão de folga de mim. E eu quero ganhar essa caixa, tá, gente? Tem lá o nome do meu marido 3 vezes, 4 vezes, não sei. Porque a caixa é incrível, é maravilhosa. Bora, bora. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Deus. Que bom, que maravilha que é poder despertar, né? Que bom. Ainda que o seu relógio tenha despertado e você tenha desligado ele no automático, sem perceber. Glorifique o Senhor que você deu conta de fazer isso. Amém? Ai, perdi a hora. Mas acordou? Glórias a Deus. Levantou atrasada, mas levantou? Glórias a Deus. Levantou correndo, preocupado com isso, com aquilo, mas levantou, entendeu? Glorifica, beijo, vida. Glorifica, porque é fácil não, meu povo. Mas mais difícil é não acordar. O mais difícil é não acordar. Não ter fôlego de vida para levantar. Gente do céu. Hein, gente? E o celular que lute para se defender. Ai, gente do céu. Talvez vocês não estejam entendendo, mas tem dias difíceis para algumas pessoas levantarem da cama. Tem dias difíceis para todo mundo. Eu falo, mas ó, bora lá que o celular, que é um aparelho, que a gente troca de aparelho, ele que lute pra ficar lá, ó, despertando. Ô Ju do céu. Hoje o meu celular teve um problema. Ai, bora. Quartou com que de quase quinta. Aí, ó. Quartou com que de quase quinta. Oi, Aninha, você tá aí, meu amor? Sexta a gente vai se ver, hein, Anne? Sexta. Eu te dar um cheiro, sua nega. Glórias a Deus. Pastora Bibi, aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu. Até lembrei dessa canção. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo.
Aleluia, Jesus. Mas bora lá, gente. Sem resenhas, porque a nossa quarta já começou extraordinária. Amém? E nós cremos que o Senhor já preparou todas as coisas. E é isso. Oh, glórias a Deus. Bora lá para o nosso devocional do dia, né? Deixa eu colocar uma canção instrumental aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus. Cadê, gente? Meu Pai do céu, o que está acontecendo, Jesus? Será que Jesus voltou e eu fiquei? Tem vocês comigo, hein? Isso não é um bom sinal. Bora lá. Bora lá. Ontem, nós estávamos falando do testemunho da perseverança. Amém? Gente, muito incrível aquela história de ontem. Muito incrível. Porque eu comecei a falar um pouquinho ontem sobre o contexto da história de Bartimeu. Vou continuar hoje. Ninguém larga a mão de ninguém, hein, gente? E hoje nós vamos dar continuidade. E o tema do nosso devocional hoje é: a persistência é a voz da fé. A persistência é a voz da fé. E eu vou explicar por que a persistência é a voz da fé, com o respaldo bíblico de Marcos capítulo 10. Vou deixar só o 10. A persistência, aleluia, glórias a Deus, é a voz da fé. Glórias a Deus. A persistência é a voz da fé. Olha só. Quem puder, né, digitar bem rapidinho, só me ajuda aqui. Eu preciso que vocês me ajudem agora. Quando vocês ouvem falar sobre a história do cego Bartimeu, o que vocês lembram? Quando falar, tem até música. Filho de Davi. Nossa, melhor não cantar. Vou perder vocês. Mas tem até uma canção com a frase célebre: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando tem muitas canções, tem até canções que dizem, que tem esse título, né? Filho de Davi. Tem muitas canções. Mas quando você ouve essa frase, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a gente já pensa, a gente já ouve o cego Bartimeu gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pregadores, né, que impostam a voz e dão aquele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nossa, bem pentecostal. E dá aquele grito, põe o microfone, faz um negócio aqui com o microfone, que o trem chega, treme na gente aqui por dentro. Mas é porque o pregador quer deixar bem claro para o seu público que essa voz, esse grito, gente, tá muito poderosa essa revelação. Essa voz, esse grito que o Bartimeu deu, estremeceu o céu. Você tem coragem de gritar ao ponto de fazer o céu estremecer?
Bartimeu persistiu, gritou. A voz dele ecoou. Foi lá. Só que Jericó naquela época era uma cidadezinha pequena. E o grito de Bartimeu alcançou os ouvidos de Jesus. Meu Deus. Isso é muito poderoso. Isso é surreal. Porque quando Bartimeu gritou, Jesus ouviu e Jesus respondeu para ele. Quando Jesus ouviu os gritos de Bartimeu, Jesus volta e Jesus pergunta para Bartimeu. A pergunta de Jesus é: que queres que eu te faça? Jesus disse aquilo porque não sabia o que Bartimeu precisava? Claro que não, claro que não. Jesus desconhecia a necessidade de Bartimeu? Claro que não. Jesus conhecia o coração de Bartimeu. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhecia as necessidades de Bartimeu. Jesus conhece as suas necessidades. Uau, Lu, Jesus está atento a tudo o que estamos precisando. Eu contei hoje na sala de oração um testemunho muito poderoso. Queria poder ter gravado a oração de hoje, ter gravado aquele testemunho. Jesus perguntou para Bartimeu: que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para você nessa manhã, nesse devocional simples, não tem nem 50 pessoas conectadas. Tem 25 pessoas escolhidas. Tem 50% de 50. Não é porque Jesus desconhece. É porque Ele quer fazer. Ele quer que você expresse a sua fé. O grito de Bartimeu teve um desespero, uma necessidade expressa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro, é óbvio que Jesus sabia. Porém, Jesus queria ativar a fé de Bartimeu no modo milagre. Entendem isso? Por isso, a persistência é a voz da fé. Porque se Jesus tivesse voltado e Bartimeu tivesse falado: não, Jesus, eu não quero te incomodar. Mas Jesus falou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: mestre. Glórias a Deus. Bartimeu não enxergava, mas Bartimeu sentia com quem ele estava falando. Seus outros sentidos falaram: Bartimeu, você não está vendo, mas é o mestre. Vocês entendem que o que Bartimeu viu não foram o que os seus olhos físicos mostraram? Porque os olhos físicos de Bartimeu estavam inertes, paralisados, mas Bartimeu viu com seu espírito, com sua consciência, com sua fé. Meu Deus, pastora Líbia,
códigos sonoros do grito de Bartimeu foi a chave do milagre. Vou querer esse tema. Printa para mandar no meu WhatsApp, por favor. Bartimeu respondeu: Mestre, poderoso Jesus, Filho do Deus vivo, Rei da glória, Senhor dos exércitos, que eu torne a ver. Então, o Todo-Poderoso, o Mestre, não fez uma oração longa. Olha esse outro código. Jesus conhecia as necessidades de Bartimeu, mas Bartimeu conhecia Jesus, a autoridade e a soberania de Jesus. Ele conhecia, né, Ju? E quando ele reconhece, porque tem gente que conhece a soberania de Jesus, tem gente que conhece a autoridade de Jesus, tem gente que até comenta: menina, aquele povo doido fica falando em nome de Jesus, e em nome de Jesus até demônio sai. Então muita gente conhece a autoridade de Jesus, muita gente conhece a soberania de Jesus, mas, porém, todavia, no entanto, Bartimeu não apenas conhecia, na sua fala, a linguagem de Bartimeu, o código sonoro que Bartimeu usou foi o de reconhecimento, da autoridade de Jesus. Leide, eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Mas, quando eu cheguei em Jericó, quando nós subimos no mirante que tem lá em Jericó, o sol estava quente, gente, era 10 horas da manhã e estava muito quente o sol, muito quente. Foi uma viagem que nós fizemos no mês de agosto. E o sol estava muito quente, nós subimos no mirante. Eu nem aguentei ficar muito tempo no mirante, porque além do sol estar quente, eu estava chorando muito. Muito mesmo. E já era a segunda vez. Não, a terceira vez que eu estava entrando em Jericó. E todas as vezes que eu entro em Jericó, que eu olho para aqueles terrenos acidentados, Jericó é cheia de montes, cercada de montanhas desérticas. Eu fiquei pensando como é que Bartimeu andava por aquelas ruas tão acidentadas. Mas olha só, o testemunho de Bartimeu foi gerado em 5 atitudes. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo as 5 atitudes. Primeiro, Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Segundo, Bartimeu creu aqui, que Jesus podia fazer aquele milagre. Jesus podia transformá-lo. Jesus poderia restaurar a sua visão. Terceiro, Bartimeu não se incomodou. Ele ficou chamando Jesus. E quando ele viu que chamar Jesus no normal, no natural, não ia produzir o sobrenatural, então Bartimeu resolveu dar um de doido. Sabe os loucos de Jesus? Os loucos por Jesus. Foi o que Bartimeu fez. Ele chamou Jesus. Alguém chama Jesus aí para mim? Alguém chama Jesus aí? Jesus. Ninguém, nem aí. Aí Bartimeu falou: então, peraí, é agora. E a Bíblia diz que Bartimeu gritou.
Jesus, foi um grito, foi um clamor. E quando nós clamamos e nos entregamos à total dependência de Jesus, né, Lu? Não há impossibilidades para Ele. Então, mesmo diante da oposição, Bartimeu gritou e Jesus ouviu. Quando ele recebe a cura, o milagre, Bartimeu abandona algo. Quero falar sobre isso amanhã. Bartimeu deixa para trás o que representava a sua condição. E isso não vai dar tempo de falar hoje. A gente vai continuar nessa frase amanhã. Mas por enquanto vamos permanecer. Ele deixou para trás. E num grito que saiu da sua alma, né, Valesca? A partir de então ele passou a seguir Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus. O milagre de Bartimeu não foi gerado quando ele enxergou. Não foi no momento que os seus olhos se abriram, mas quando ele decidiu que a sua voz expressaria o tamanho da sua fé. Por isso que a persistência foi a voz da fé de Bartimeu, porque ele decidiu alterar sua voz. Foi um grito, né, Valesca, que saiu da alma. E aquele grito parou Jesus. Aquele grito. Por isso, a persistência é a voz da fé. Porque aquele grito foi tão alto que alcançou os ouvidos de Jesus. E talvez algumas pessoas à sua volta te repreendam a sua maneira de viver com Jesus. Que agora você não quer mais isso, agora você não quer mais aquilo, agora você não quer mais aquelas reuniões, agora tem pessoas que você não quer mais convidar para sua casa. Porque agora tem pessoas que falam que tudo bem, elas vão para o churrasquinho na sua casa e elas vão levar a bebida e você diz, olha, eu sinto muito, mas eu não quero mais isso para mim. A sua voz precisa expressar a sua fé, precisa expressar o Deus que você acredita, precisa sair da sua voz. É por isso que Paulo fala para nós lá em Romanos, com o coração eu creio, com a boca eu declaro. Com o coração Bartimeu creu e com a boca ele declarou, ele gritou, ele deu voz para a sua fé. A sua voz não foi paralisada com as vozes que estavam à sua volta dizendo, não, Bartimeu, Jesus já está na saída. Cara, para de incomodar. Entendeu? Tem muita gente à nossa volta para dizer não, para dizer que a gente não é capaz. Mas você vai se apegar a 1, 2 ou 3 ou nenhum. Você vai se apegar com Jesus. E você vai reescrever a sua história, a sua jornada. Você. Não é outra pessoa, é você. Esse posicionamento teve que nascer em Bartimeu, teve que partir de Bartimeu. Foi ele. Foi o clamor que saiu da boca dele, que fez com que Jesus parasse, voltasse atrás e fizesse a célebre pergunta: que queres que eu te faça?
E eu pergunto para você nessa manhã, o que você está querendo que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça? Eu não sou a Cíntia Chagas, eu não vou falar diga para mim, mas eu vou falar diga para Jesus. Porque quem vai resolver é Jesus. Não é, Cleonice? Cleonice, tu me viu ontem? Jesus vai resolver. Diga para Jesus. O que queres que eu te faça? Não responda essa pergunta para mim. Responda para Jesus. Até porque quem está perguntando é Jesus. Ninguém paralisou Bartimeu. Gente, as remas de hoje, eu queria printar várias vezes essa tela. O que queres que eu te faça? Jesus vai resolver. Diga para Jesus, Jesus vai resolver. Diga para Jesus e vocês vão ver o incrível e o extraordinário acontecer. Amém? Tio Nico tá finalizando, mas o senhor gira o dedinho e volta pro começo. Jesus vai resolver. Simples assim. Combinado? O que queres que eu te faça? Fale para Jesus. Responda para Jesus. Deixe a sua voz no nível que atinge os ouvidos de Jesus. Para de dar ouvido às vozes. Beijo grande no coração de vocês. André, meu pastor amigo. Gente, agora eu tenho mais um amigo pastor em São Paulo. Tô aumentando meus contatos. Um beijo para São Paulo, através da vida do pastor André. Um beijo para a ilha de Itamaracá, no Pernambuco, através da vida da pastora Líbia. Para Colorado, para o Mato Grosso, para Porto Velho, para Cuiabá. Eu acho que é isso, né? Para Cerejeiras, para Cacoal, para Goiânia, Valesca. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém? Beijo! Uhul! Paris.